Vocês estão bem? Boa tarde, boa noite, bom dia. Afinal, este é um programa que está aí pelas redes sociais e você pode assistir a qualquer momento. Certo, família? Então aproveita agora e já vai lá, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha para geral e vamos fazer com que este conteúdo, eu vou falar para vocês, o conteúdo tá da hora, o convidado da hora. Eu tenho certeza que a gente vai sair hoje desse bate-papo sabendo um pouquinho mais. Olha, não se esqueça que toda semana a gente tem um episódio novo, um bate-papo novo. E se você não tocar o sininho aí, possa ser que você se esqueça de que a gente tem conteúdo novíssimo para que você possa apreciar e refletir junto com a gente, certo? Gente, e também, se vocês quiserem sugerir o que a gente pode trazer aqui de convidadas, convidados, para que a gente possa alargar ainda mais o nosso conhecimento, não fica aí receoso. Já manda agora esse direct para a gente, certo? Vou chamar aqui o nosso convidado de hoje e talvez você irá se rememorar a época a qual você era criança, adolescente, ou o momento ao qual você está vivendo agora de sua vida. Talvez a afirmação essa minha contraditória, porque o HQ, os quadrinhos e o Henrique está chegando para cá para falar para a gente se é mesmo só algo de criança, de adolescente, de jovem, ou se é para todas as idades. Seja bem-vindo, Henrique. Salve, salve Jesus, meu parceiro. Sempre bom estar aqui. Que seja um bom momento para quem estiver assistindo. Um abraço aí para todas, todos e todos. Né? Não, o quadrinho hoje, cara, é assim. Na verdade, o quadrinho, Jesus, ele é algo que sempre fez parte do nosso cotidiano, né? Dentro da sociedade brasileira, o Brasil é um dos únicos países no mundo onde o quadrinho da Disney ele não é o líder em vendas. E nós temos o nosso próprio quadrinho, né? O quadrinho do Maurício de Souza, a Turma da Mônica, que é líder em vendas nas bancas de jornais, né? Dentro do mercado. Então, dentro do nosso histórico, da nossa construção, o quadrinho ele é algo muito importante, né, para que não só quando criança, mas também quanto adultos nós possamos comunicar, porque também é uma tecnologia que é nossa, é uma tecnologia ancestral que vem da África, né, que vem da cultura quemética, né, tendo em vista aí a construção e a leitura, a escrita egípcia toda em hieroglifos, podemos dizer que em quadrinhos, né? Que da hora, meu mano. Hoje você vai nos dar uma aula e a gente vai destrinchar muito ainda todo esse bate-papo, toda essa introdução aqui que você já nos proporcionou. E para você que está nos assistindo, se você não lê, então não fique. Ai, será que eu vou? Será que eu não vou? Porque o Henrique aqui já disse para a gente: é para geral, é de zero infinito você ter a possibilidade de ter estas obras, né, esta linguagem como um livro de cabeceira de cama e também que possa lhe proporcionar conhecimento. O Henrique, família, conheci o Henrique um pouco tempo atrás e conheci ele meio numa feira de empreendedoras e empreendedores africanas, né, e afro-brasileiras, brasileiros, e de lá para cá nós temos trocado ideia intensamente e a gente falou assim, mano, você precisa levar esse seu conhecimento lá para o podcast, lá para o nosso bate-papo. Eu queria, então, agradecer, viu, Henrique, a sua disponibilidade, a possibilidade de a gente lhe ouvir e de fazer esse escambo. Mas, Henrique, fala aí para a galera quem é o Henrique, de onde você é. Beleza, Jesus, eu sou Henrique André, tenho 43 anos, eu sou design gráfico, ilustrador e escritor, e a escrita, ela é meu carro-chefe dentro da minha construção artística, né? Apesar de ter outras linguagens que eu desenvolvo e domino.
nasci em São Paulo, mas aos 2 anos de idade fui morar em Petrolina, Pernambuco, onde eu cresci, tive minha formação acadêmica e formação como pessoa também, como um corpo nordestino. Então, me orgulho muito dessa minha vivência no Nordeste. E com aproximadamente entre 18 e 20 anos, vim morar em São Paulo novamente, né? Vou voltar a morar com meu pai. E foi aí onde eu também pude ter contato com um movimento que por muito tempo era de dentro para fora, né, de ser negro e de potencializar minha negritude. E chegando em São Paulo, pude encontrar irmãos e irmãs dentro da poesia periférica e dentro do hip hop que também compartilhavam e estavam nesse momento de efervescência, não só de vivência mesmo, né, de valorização do corpo preto, do olhar preto, mas também da valorização acadêmica disso, né, transformando toda essa potência, toda essa vivência e toda essa cultura que é ancestral e que nos pauta até aqui, a gente conseguia converter isso em poesia, em sarau, em música, né? E aí eu sou contemporâneo de Akins Quintê, Elisandra Souza, além de outros amigos aí que são da poesia, que tem no mestre aí Sérgio Vaz um farol, né, dentro de um processo criativo e de escrita, mas a minha pesquisa me levou a um outro lugar, até mesmo por conta da falta de, de approach para fazer aí a declamação das poesias e de performar a poesia. Eu acabei indo para o lado da escrita mais longa e mais narrativa, na contação de histórias e de fantasias que permeavam já a minha vida, e algumas influências eram do mainstream mesmo, né? Esse lance da fantasia, dos sonhos, mas que, aprofundando a minha pesquisa, eu fui vendo que tinha tudo a ver com a África e que tudo a ver com a minha ancestralidade. Não só num campo religioso, mas também num campo de vivências ancestrais mesmo, de conhecimentos passados pela oralidade pela minha avó, quem me criou. E aí transformei, e coincidentemente, em 2019, eu acabei ouvindo falar do termo afrofuturismo, né, que é um movimento político, social, econômico, que traz com a cultura, né, a arte como principal ferramenta de disseminação e de diálogo desse movimento, que nos pauta, né, e nos mostra a construção de um futuro preto sem o rompimento com a nossa ancestralidade, fazendo um movimento de sankofa, de beber da água do passado, trabalhar firme no presente, construir no presente, prospectando o futuro para os nossos e para nós mesmos. Então, hoje, trabalho com a escrita, né? Sou escritor, tenho 2 livros publicados, o Alagbara, O Sonho, e a sequência desse livro também, desse universo, que se chama Sigide, o Caminho, trabalhando no fechamento dessa trilogia, que será Imunar, o Caminho, e Imunar, o Encontro, na verdade, não é o caminho é o Sigide. E para arrematar esse processo também, dando vazão para o meu lado design gráfico, estou trabalhando na elaboração e na confecção de um jogo, que tanto será um jogo de tabuleiro, quanto será um jogo na pegada Super Trunfo, que também permeou aí minha infância, que eram jogos de cartas com habilidades e atributos de cada personagem, e aí a gente disputava, né? Por exemplo, velocidade, qual que é mais forte de velocidade e tal, e ganhava quem ficava com um monte de cartas dos demais. Então já estou na elaboração desse jogo, com base nos personagens do universo do Alagbara, e trabalhando aí para também me inserir
nesse mundo tecnológico que a gente vive hoje, né, Jesus? Pois eu me orgulho de ser analógico, mas também me orgulho de ter a flexibilidade e de ter a visão e ter e seguir uma tradição que é uma tradição nossa também, a tradição da mudança, né? Mudar também é tradição, né? Já diziam os filósofos, né, e os pensadores africanos que vieram antes de nós. Então, eu também me espelho nisso para permear aí meu trabalho e seguir atualizado e acompanhando e trabalhando e fortalecendo a cena como eu posso e como eu consigo. E a gente, diante desse sistema, diria que a gente faz, né, o nosso máximo, o nosso impossível, tem um impacto tão relevante, e que talvez eu trocaria essas palavras, né? O esforço que você faz, que não é mínimo, coisíssima nenhuma, mas que ainda assim é de coração. Mas, Henrique, me parece que de uma rama a gente vai criar um arvoredo aqui, de ramificações da onde esse papo, da onde essa palavra pode chegar. E aí eu vou voltar lá atrás, vou fatiar essa sua fala aqui em diversos momentos de nosso bate-papo. Você vai morar em Pernambuco, Petrolina, né? Tem uma música famosa que canta Petrolina. Qual que é? Vamos ver se você sabe. Valendo 10 pontos. Petrolina, Juazeiro, Juazeiro, Petrolina, todas O duas eu homem acho uma é coisa linda. antenado. É isso mesmo. E essa música é bem, né? né? A gente está chegando, inclusive, agora em um período onde as festas juninas, julinas, agostinas estão próximas e com a pandemia não acabou, né? Já se está dando aí a 4ª dose, mas alguns casos têm feito a gente ficar de antena ligada. Mas com as festas, né, de meio de ano voltando, a gente tem visto por aí um forrozinho ali, outro forrozinho aqui, isso e aquilo outro. Você diria, Henrique, que Petrolina é base ou parte do que você hoje expressa nos seus trabalhos? Com certeza sim, com certeza, Jesus. E assim, eu sou um homem que gosta de fazer analogias, né, Jesus? E aí eu vejo o crescimento de Petrolina, o oásis no meio do sertão que Petrolina e Juazeiro viraram, como as grandes nações que nasceram ali na beira do Rio Nilo, né? Através da irrigação, através de tecnologias que são nossas, que são ancestrais e que foram aplicadas de forma muito assertiva em Petrolina. Petrolina é uma cidade que ela é distante da capital Recife, né? E tem uma cultura praticamente própria, né? Um comércio, um crescimento próprio, né? Petrolina é uma das únicas cidades do mundo que dá uva 2 vezes por ano, tem uma construção de vinícolas e uma construção agrícola muito potente de exportação de frutas por conta do Rio São Francisco, né? Das fazendas que tem ali ao redor do Rio São Francisco. E claro que culturalmente me influenciou demais, não só na questão da escrita, mas também no gosto musical, na visão de mundo também, na pluralidade de visão de mundo que crescer em Petrolina me proporcionou. Na sua obra, onde a gente encontra a Petrolina, então? Poxa, na minha obra tem uma senhora chamada... Só um spoiler para a galera, para só deixar a galera sedenta para ir já comprar o seu trabalho, né? Com certeza, assim, ó, a minha construção, né, tem uma personagem chamada Malaika, que ela é uma senhora, né, que criou os filhos, criou os netos, e é uma senhora que é uma contadora de história. Ela é uma intelectual orgânica que não visitou a academia, mas tem muito sempre a ensinar, né? E eu vejo nessa personagem tem muito da minha avó, né? Na construção, no ensinamento que ela passava pela oralidade, que ela nos fazia crescer, na questão
da potência nordestina, da mulher nordestina, da mulher preta nordestina. Então, na minha obra tem sempre mulheres potentes, de brio, de força, que são imagens das mulheres nordestinas, das minhas tias, da minha avó, que estão em mim, né? Que me potencializam também e que ganham vida. E, na verdade, elas não ganham vida, elas seguem em vida na minha arte, no meu trabalho. Massa, meu mano, massa. E aí, ainda na sua fala, você fala dessa volta para São Paulo. Qual foi o impacto assim na sua vida? Mudou, quebrou, enfim, o que aconteceu nessa cabeça aí? Caramba, Jesus, assim, Petrolina, apesar de ser uma cidade maravilhosa, tá, é uma cidade branca, né? Como muitas cidades do interior de Pernambuco, é uma cidade que ainda tem essa cultura do coronelismo ainda muito potente e das famílias políticas. Então, de certa forma, por mais que eu tinha ali no meu seio familiar e nos meus amigos um acolhimento e uma vivência, mas eu não me sentia pertencente daquela sociedade. Bom, quando eu apareci de cabeça raspada em Petrolina foi quase que um acontecimento, gente perguntando até se eu estava doente ou não, fora, claro, também das cenas de racismo e rejeição social que, por ser um corpo preto, né, essa sociedade me proporcionou. Quando eu chego em São Paulo, cara, eu chego no final dos anos 90, Racionais bombando, galeria do rock, pô, acontecendo muita coisa. E assim, Jesus, eu fui um privilegiado, porque meu pai trabalhando em São Paulo e eu morando em Petrolina com os meus avós, ele me proporcionou um estudo particular desde sempre, né? E um estudo de qualidade. Então, eu vim com o olhar quase que de pesquisador para São Paulo, também querendo me desvencilhar desses problemas que eu tinha lá, e eu fui muito acolhido pela sociedade preta aqui, pela comunidade preta aqui, né? E porque por mais que eu não tivesse as vivências que a comunidade preta daqui tinha, de uma certa forma, por esse privilégio que eu vivi, né, que eu aproveitei, eu acabava sendo um exemplo para alguns irmãos de tipo, mano, aí, ó, um pretão que sabe falar de outras coisas para além do cotidiano e que traz aí informações de um outro lugar e que também está afim dessa troca. Porque eu queria consumir a música, eu queria consumir o rap, eu queria consumir as roupas, eu queria consumir as vivências, eu queria consumir o samba, né? E foi uma troca muito genuína. Eu tive um amigo, o Gaspar, que ele foi essencial para essa troca. E dentro de tudo isso, ainda também conheci o universo cultural das pessoas que fazem a cultura em São Paulo, que sempre foi algo de sempre ver na televisão e você poder encontrar pessoas iguais a você, fazendo arte, fazendo poesia, declamando suas poesias e tendo protagonismo nas suas ações, poxa, abriu minha mente para um monte de coisa, para um monte de possibilidades, e só potencializou coisas que eu já trazia de lá, pois eu já escrevia poesia desde dos 12 anos de idade. Então, isso só veio, tipo, abraçar e potencializar o que eu já era. Opa. Eita. Tô tentando ligar o. Ah, tá ligado já. Mano, que caldeirão cultural deve ser o seu cérebro, né? Deve ser esse processo seu de criatividade, porque toda a carga cultural de Petrolina, com esse choque cultural ou com novas linguagens aqui, que nesse lugar de sedento, de pesquisador, isso sem sombra de dúvidas deve reverberar muito na sua obra. E o cordel, que tem uma similaridade, né, com essa questão dos HQs ou com essa produção mais nacional, com desenho, passou pela sua vida, influencia?
Sim, claro, porque o cordel é uma contação de histórias rimadas e com uma dinâmica, uma frenética rítmica muito potente. Fora também as ilustrações, que retratam o povo nordestino pelo próprio povo nordestino. Então, esse lugar de não só ser protagonista na contação das histórias, mas também se ver e se mostrar nas histórias, é algo que permeia meu trabalho desde sempre, Jesus, porque é isso. Eu poderia ter lançado, todos os meus livros são livros ilustrados, né, por uma questão simples de disputa de imaginário, porque a nossa educação é uma educação eurocêntrica, infelizmente, onde toda a construção de protagonismo ou de evidência dentro de uma história, ela é racializada. Se você fala para uma criança, para qualquer criança, construa no seu imaginário um astronauta com roupa branca, que está olhando as estrelas, até mesmo adultos vão imaginar esse astronauta como um astronauta branco, por exemplo, pois a dificuldade, na verdade, não dificuldade, a criação de imagético que nos foi proporcionada foi um imagético branco. Então, todos os meus livros, eles são livros ilustrados para justamente esse protagonista, para que eu não tenha necessidade de descrever esse protagonista como um corpo negro, mas a ilustração casa com a história, fazendo com que esse protagonista seja visto como um homem preto de dread, um homem preto alto, um homem preto baixo, uma mulher preta alta, uma mulher preta baixa, de dread, sem dread, jovem, mas sempre personagens pretos. Então, o cordel também me traz essa, primeiro, claro, dentro do processo da poesia, né, da escrita da poesia, das vivências, de conseguir perceber o meu cotidiano, não só com um olhar amargo, mas também com um olhar hiperrealista e também artístico, transformando o meu cotidiano em livro, em poesia, e também a ideia do imagético, não só como uma história desvinculada da minha vida, mas também me colocando como protagonista muitas vezes e dando vida a esses meus personagens através das imagens. E outro fator também, Jesus, é que eu sempre, apesar de ser ilustrador, eu sempre procuro trazer outros artistas para fazer essa ilustração, porque também o olhar de outras pessoas para a obra e para esses personagens também enriquece, e também é um movimento que é nosso, um movimento comunitário, de nunca fazer nada sozinho, não existe só eu, não existe o eu. Minha construção é uma construção sempre comunitária, né, uma construção de aquilombamento, uma construção onde outras pessoas também somam suas energias e potencializam essa construção, né? A gente já já vai entrar aqui nas histórias dos HQs, dos quadrinhos e tal, mas para a gente até mesmo criar uma base, né, um ponto de partida. Na sua fala inicial lá atrás, você falou de Kemet, você falou das primeiras civilizações. E dentro do imaginário global, as sociedades pretas, as sociedades do sul global, elas estão justamente alijadas a qualquer protagonismo, mesmo quando seja a matemática, seja a pecuária, seja a astrologia, seja as mais diversas ciências tenham como berço o continente africano, e isso hoje é apagado, né? Nos livros, nos quadrinhos e por aí vai. A gente já vai aprofundar um pouquinho isso daí, mas eu te perguntaria aqui, né? Traria aqui para uma reflexão nossa. Qual que é o papel das inúmeras imagens, simbologias escritas que a gente consegue perceber e encontrar nas primeiras civilizações, que pudéssemos fazer um paralelo com os quadrinhos hoje? É possível fazer esse paralelo? Sim, totalmente, porque assim, a escrita africana e a escrita quemética, ela é base para o que a gente conhece hoje como artes plásticas. Todo mundo dá esse crédito às culturas greco-romanas
mas os gregos e os romanos foram lá e roubaram essa tecnologia e essa arte dos povos queméticos, né? Que anteriormente a isso já faziam a contação das histórias através não só de pinturas rudimentares, mas também de pinturas organizadas, não só as pinturas, mas também as esculturas, que todas elas têm um significado, têm uma contação de história. As próprias criptas dos faraós é algo que não me deixa mentir, onde a história do faraó e todos os feitos daquele faraó eram contadas através de runas, de desenhos, críticas sociais também eram feitas através dessas pinturas e das pinturas dentro das pirâmides, né? E é o que a gente utiliza hoje para se comunicar e para colocar nossa voz dentro até mesmo de veículos como as redes sociais, né? Eu tenho amigos como, por exemplo, o Will Rex, um quadrinista incrível que faz isso, né? Que utiliza do quadrinho para dar vazão às suas críticas sociais, né? Dentro de um universo de quadrinhos que ainda, infelizmente, ainda é muito branco, né? Assim também como Isaac Santos, que é outro quadrinista também potente pra caramba, que a mídia não conhece, que o mainstream não conhece, mas é um cara que está fazendo a ilustração, por exemplo, do Yasuki, que é aquele primeiro samurai negro, né, que era oriundo de Angola, Já vi e, isso com, daí. e ele, com base numa pesquisa também muito forte, né, buscando dados, está fazendo a ilustração transformando a história do Yasuki num quadrinho que já está para sair por aí. Mas é Não. isso, acho que tem tudo, está tudo muito interligado, Jesus. E às vezes, por essa questão de apagamento e também por uma questão de comodismo social, as pessoas preferem não ver essas ligações diretas que o que nós fazemos hoje tem com a nossa ancestralidade, com os que vieram antes de nós, né? E aí, quando eu falo antes de nós, eu estou jogando essa ancestralidade lá para trás, não só para os nossos avós, pais, mas para os nossos povos originários, né? Que eram reis, rainhas e que pautaram o que a gente tem hoje como civilização, e as pessoas preferem acreditar a outras pessoas, em dados momentos acreditar até a OVNIs, a alienígenas, e não ao povo preto. Mas, ô meu mano, me diga uma coisa. A gente tem nessa construção de imaginário, de narrativa, a nossa imagem vinculada sempre a coisas feias, a submissão, a algo que nos deixa cada vez mais com aparência pejorativa. Como que você trabalha isso nas suas obras? Como que esse movimento preto dentro dos HQs tem revertido, né, tem transformado essa imagem secularmente construída para a imagem para o que realmente somos, né? Pessoas potentes, inteligentes, bonitas. Jesus, a primeira movimentação é pessoal. Eu vou te contar uma coisa assim, que, por exemplo, quando eu publiquei meu livro, eu meio que relutei a colocar a minha imagem como autor e a minha biografia na orelha. E aí depois eu fui repensar isso e falei, não, eu tenho que parar com isso, de tipo, esconder minha cara, né? Eu tenho que valorizar a minha imagem também como um criador intelectual, assumir esse lugar de um criador de material intelectual cultural, né? E botar a minha cara, né, para jogo também, né? Até mesmo por conta de uma insegurança que é nossa e que nos é dada de herança, e a primeira transformação é essa. Na obra em si, ela já traz a ideia do protagonismo, né, desse povo, e um protagonismo que não é um protagonismo apenas lúdico, mas um protagonismo humano, né, uma humanização de falhas, de acertos, de afetos, né, de criação de um
sentido semântico para o sentimento que faz com que homens possam chorar, por exemplo. E isso não nos faça mais ou menos homens. Que façam com que homens possam ser violentos, sim, pelos motivos certos, né? Porque existem motivos para sermos revoltados e para que a gente potencialize essa revolta e coloque essa revolta naquilo que a gente faz na nossa arte, nas nossas criações. Mas isso não nos coloca num lugar de desumanização. Eu acredito muito que esse movimento que a academia faz de, olha lá, mais um homem preto, violento e tal, como recentemente, por exemplo, aconteceu com o Will Smith, né? Nós temos motivos para caramba para sermos violentos, sim. E a nossa história de abdução de África, dos nossos antepassados de África, e serem trazidos para um lugar onde sua história, sua origem, seu nome, sua língua foi apagada, é mais do que suficiente para a gente ser violento e revoltado, sim. Só que tem ciclos também que tem que ser quebrados em nós, né? E isso não significa dizer que estamos menos ou mais preparados para a luta ou que não estamos dispostos a lutar. Porém, é necessário também que a gente tenha uma construção de afeto, afeto entre nós, né? Entre nós, homens pretos, mulheres pretas, crianças pretas, que a gente aceite a nossa imagem, nosso crespo, nosso tom de pele, nosso nariz, nossa boca, que a gente não caia nas armadilhas que o colonizador nos coloca, de querer mudar a nossa imagem, mudar nossa cultura, mudar o que nós somos para uma aceitação que ela não vai existir. Porque no frigir dos ovos, o branco vai ser sempre branco, o preto vai ser sempre preto, e esse 1% que pauta a sociedade vai sempre nos colocar num lugar que não é o nosso de protagonismo. Vai eleger alguns para colocar no holofote, para poder ter o discurso de eu não sou racista, veja só, temos aqui um escritor preto, temos aqui um rapper, temos aqui uma atriz, temos aqui um sociólogo, temos aqui um pensador, mas dentro de uma sociedade como a brasileira, que mais de 50% é preta, esses que estão no holofote ainda são muito poucos. Não desmerecendo quem conseguiu chegar, mas mais gente tem que chegar. Esse holofote tem que iluminar um palco, não só alguns pontos focais ali dentro da sociedade. Então, Você diz que o que essa nova leva de quadrinistas pretas, pretos, que tem alguns chegado aí no mercado e ainda um monte assim, né, na periferia, né, nas ações underground, você diria que assim como o rap foi durante muito tempo, ou o que deveria ser, ou continuar sendo, a expressão do que a gente vivencia todos os dias ao levantar, ao ir dormir, ao ser abordado na quebrada pelos milico, a de não conseguir um emprego por conta do nosso cabelo. São essas referências que estão sendo levadas para os quadrinhos? sim, tem muita gente fazendo isso. Marcelo de Salete mesmo, que é um cara que ninguém conhece, assim, ninguém conhece não, vai, mas que deveria ser muito mais conhecido pelo trabalho que faz. Não, assim, existe um prêmio, um Oscar dos quadrinhos. Esse homem brasileiro preto ganhou esse Oscar numa obra chamada Cumbi. Ele tem um livro, um quadrinho, um livro chamado Encruzilhada, que mostra exatamente isso, que mostra esse é o homem. Esse aí é o Angola Janga, né, que fala a história de Palmares, né, através de quadrinhos. Marcelo de Salete é um gênio, cara. E ele tem um livro que é anterior a Cumbi, anterior a Angola Janga, que se chama Encruzilhada, que conta a história justamente disso, de uma violência a um corpo preto num supermercado. E as pessoas preferem não conhecer Marcelo de Salete, saca? Porque é um cara que é genial, tem uma obra incrível que deveria estar sendo, deveria estar nas escolas, até mesmo por conta da Lei 10.639, né, /3, que pauta aí o ensino das culturas originárias e afrodiaspóricas nas escolas e africanas, e não tá nas escolas, não está no mainstream, aparece uma vez ou outra ali em novembro, que
a hegemonia aí colocou como o nosso mês, e é um cara que deveria estar sendo consumido mais, e sendo consumido mais até mesmo pelo povo preto, porque, por exemplo, esse livro que você mostrou, Jesus, ele é uma aula de história, mano. É uma aula de como foi constituída a sociedade de Palmares. Sim, Então além da arte ser uma arte incrível, né, um trabalho em preto e branco que é super difícil de fazer, de pigmentação, de criação de personagens, ser sensacional, um artista plástico incrível, ainda traz esse arcabouço aí de educação e de história que as pessoas ainda não conhecem. Pô, tem o Perifacom, que é uma iniciativa de jovens pretos, que é um Comic Con, né, um evento para jovens geeks da quebrada, jovens que gostam de otaku, que gostam de anime, que gostam de personagens pretos, que gostam de fantasia, e é criado por jovens pretos da periferia que não ganha a visibilidade que deveria ganhar, que não ganha os recursos financeiros que uma CCXP, por exemplo, ganha, que cobra um ingresso super caro, né? Dá pouquíssima visibilidade ao artista, né? E ainda você não consegue ver nem artistas pretos circulando pelo local, muito menos pessoas pretas lá consumindo por conta dos valores de ingresso, por exemplo. a gente tem entrado em contato, inclusive, com o Perifacom, com a galera, com o Marcelo, para que elas também possam estar aqui junto com a gente. Então, vocês aí que estão nos assistindo, eu tenho quase a certeza de que vocês já comentaram, já curtiram, já clicaram no sininho, vocês não vão perder, né? E aí eu queria também que vocês fizessem aí um comentário com uma hashtag para que a galera possa vir. Hashtag Marcelo no UFO Podcast, hashtag Perifacom no UFO Podcast, certo? Então ajuda a gente para que essa galera pesadona venha e assim como o Henrique possa compartilhar cada vez mais sabedorias com a gente. Henrique, eu iria justamente nesse momento falar do Marcelo mesmo e você já puxou a ponte, porque nessa história de que HQ, de que quadrinhos, ou é só coisa de criança, tal, isso, aquilo, outro, muita gente não considera como um livro, não é verdade? Sim, com certeza. E assim, outra coisa também, Jesus, que ainda é muito disseminado, mas é uma falácia, é que, por exemplo, histórias de fantasia são só para entretenimento. Não, tem muita história de fantasia que mostra aí a realidade da nossa sociedade, saca? Tipo, o cinema faz isso desde sempre. Se você parar para pensar que Sexta-feira 13, que lá o Jack é um, é um alerta para a liberação sexual de jovens nos Estados Unidos, que é sempre a mesma história, jovens que vão para um lugar esmo, sozinhos, e aí vem o Jason e mata todo mundo. Esse é um alerta para a liberação sexual de jovens nos Estados Unidos, através de um imagético de terror, né? Então, as histórias que nós contamos, mesmo sendo histórias fantásticas, por exemplo, a Lagbara, na verdade, Sígide é um livro que trata de sonhos e pesadelos que lutam pelos sentimentos humanos, mas ali também tem um jovem depressivo, né? Tem uma jovem que está na faculdade batalhando para estudar e ter um futuro melhor. A gente traz também discussões, racializações, né? Lógico, que dentro de um livro que ele é afrocentrado, só tem personagens pretos, não cabe racismo, não existe racismo, porque não tem branco lá para colocar o racismo. Então, sobre esse tema a gente não aborda, mas a gente aborda sobre, por exemplo, as questões sentimentais e dificuldades de abertura de comunicação sentimental de homens pretos, a necessidade do respeito aos nossos mais velhos e a importância que os mais velhos têm na nossa construção pessoal
e social. Então, a necessidade desse olhar para a fantasia, não só como algo, claro, que também de entretenimento, porque nós também precisamos disso, que nos foi roubado, né? Que a gente não tem mais uma leitura de entretenimento, a nossa leitura ou ela é hiperrealista, ou é uma leitura de armamento mesmo, de conteúdo para que nós possamos nos armar contra uma estrutura racista que quer nos oprimir, que quer nos apagar, como já quis fazer com os nossos antepassados, mas também a gente tem o direito de viver mais, Jesus, eu costumo dizer. A gente tem o direito de nos divertir, relaxar, ter uma leitura de entretenimento, uma leitura de troca com os nossos mais jovens, que façam com que nós, homens pretos, por exemplo, vivamos mais do que 50 anos, que a gente não adoeça, que o banzo não seja ainda uma realidade dentro das nossas vivências como homens pretos. Meu mano, você falou dos quadrinhos, né? E tratou de comentar aqui com a gente até do ponto de vista econômico, né? Do ponto de vista do quanto os quadrinhos no Brasil têm um mercado próprio, tem uma ligação com o público, né? Afetivo. Eu me reinteressei novamente pelos quadrinhos depois que eu ganhei esse livro aqui, né? Ganhei de presente esse livro, e aí entrei novamente nesse universo dos quadrinhos, porque a porta de entrada, como você disse, né, pelo menos da minha época, para um momento ou para o lugar onde eu estava, era o Turma da Mônica, né? E aí você vai se identificando, às vezes, em um momento ou outro com o personagem, com o Cascão, com o Rolo, tal, você fala, a galera é preta nesse rolê. Essa galera passa umas dificuldades que nem eu passo, tá ligado? Essas histórias, tal. Obviamente que construída também em diversos aspectos de forma pejorativa, porque não foram pessoas pretas nem que desenharam, nem que elaboraram a história, nem que construíram ali o roteiro, mas nessa mixigenação forçada, que é o país a qual a gente vive, a gente consegue justamente em determinadas obras criar essas relações afetivas. Eu as criei porque eu me identifiquei ali em algum momento com os mais diversos aspectos destes personagens. Mas em aspectos econômicos, você já trouxe o dado, né, de que a gente tem a Maurício de Souza Produções como a revista de quadrinhos mais vendidas no Brasil. E como é que tá os quadrinhos da galera preta? O bagulho tá saindo? Tá tendo aceitação? Tem mercado? Como é que tá isso? Jesus ainda é um mercado segmentado, né? Por conta de falas como a sua mesmo, assim, como você colocou, que nos foi separado, né? A ideia do quadrinho como uma leitura também, não só de entretenimento, mas de conhecimento, apenas para crianças. Quadrinho é coisa de jovem. Não, quadrinho aí tem essa. O brasileiro, ele é muito ligado ao quadrinho, né? O Brasil é um dos poucos países do mundo onde os quadrinhos da Disney, né, não são os primeiros em venda, são os quadrinhos do Maurício de Souza, que são os primeiros em venda no Brasil. Nosso jornal é permeado por quadrinhos, por tirinhas. Então, está dentro da nossa cultura, quanto brasileiros, essa leitura, essa forma de comunicação. Existe um movimento que ainda é muito underground, realmente, de quadrinistas independentes, não só no eixo Rio-São Paulo, mas também no Nordeste, Minas Gerais, né? Tenho contato com alguns, tenho o privilégio de ter alguns como amigos, como eu já citei aqui, Isaac Santos, que é genial, Will Rex, que também é incrível, o próprio Cândido, né? Rodrigo Cândido, que já trago até spoilers e novidades, que a gente está fazendo um trabalho juntos, que vai sair para esse mês ou mês que vem. Sim. Eu escrevi uma história chamada A Luz de Mayotte. Mayotte é uma ilha, um arquipélago que fica na costa da África, mas só que
domínio ultramarino da França, ou seja, é terra africana que é dominada, né, que é tomada, roubada por franceses. E aí a gente traz uma história de polícia, de investigação, de crime dentro desse cenário que é o arquipélago do Maiote. E aí acho que mês que vem vai sair pela editora Nancy esse HQ que eu estou fazendo com o Rodrigo Cândido, que eu escrevi a história e o argumento, e ele roteirizou e ilustrou, né? Além de outros, assim, tem uma galera muito potente fazendo quadrinho, e tem uma galera também, um público consumidor muito grande de quadrinhos. Só que é isso, essa distribuição, né, ela tem que, por exemplo, eventos como o Perifacon são de suma importância para que esses quadrinhos, para que esses escritores independentes cheguem a esse público que tanto quer se ver nas histórias. Uma iniciativa legal que, por exemplo, o Maurício de Souza Produções teve foi de dar protagonismo ao Jeremias, que era um personagem secundário, preto, das histórias da Turma da Mônica, e mais do que dar protagonismo para o personagem, ele trouxe dois ilustradores, dois quadrinistas negros, que é o Jefferson Costa e o Rafael Calça, para fazer as ilustrações. E tem 2 números desse quadrinho, que conta a história de uma família preta e traz, até trazendo um pouco de spoiler, por exemplo, traz um fragmento da história, é o Jeremias na escola, né? E aí os coleguinhas da escola falando de profissões dos pais e tal. A Jeremias fala, não, meu pai é arquiteto, minha mãe é design, eu não... E os coleguinhas colocando o pai como em subserviços, tal, até mesmo mudando essa visão, né, para as crianças que fazem esse tipo de leitura. Porque as histórias pretas também, Jesus, são muito importantes, não só para que nós, pretos, nos vejamos nas nossas histórias, mas também para que os brancos nos vejam com outros olhos. E principalmente as crianças brancas, né? Elas consigam normatizar a nossa presença em lugares de disputas como a escola, como a academia, como o saguão internacional do aeroporto, né? Então, para que as pessoas consigam normalizar a nossa estada em lugares que, de repente, a estrutura racial não quer que nós estejamos. A produção do programa fez aqui pontuou alguns nomes de alguns artistas. Eu sei que a gente vai cometer uma gafe esquecendo algumas e alguns, mas é muito importante que você que está assistindo a gente já saia daqui e vá procurar essa galera na internet, porque tem muito conteúdo, tem muita produção. Talvez até o Henrique já tenha repetido, mas Flávia Borges, Dica Araújo, Janaína Esmeraldo, João Miranda, o Diox, né, que é o Dioci Júnior, a Tricila Oliveira, o Paulo Bruno, o Alex Mi, o Ionan Araújo, Rogi Silva, o Anderson Wise, e tem tantos outros nomes que, se você souber, deixa aí nos comentários. Se você não conhecer nenhum desses, já procura aí no Google, já dá uma bugada que você vai encontrar o trampo que essa galera desenvolve. Mas tem o JP Caiová do Rio, tem também o Jonathan Marques de São Paulo, Benê Oliveira de Pernambuco, Alessandro Flores do Rio Grande do Sul, aí além, claro, dos que a gente já citou, Marcelo de Salete, tem o Douglas Lopes, tem uma galera fazendo quadrinho aí, fazendo quadrinho de próprio Cândido, né, Rodrigo Cândido, e essa galera tá aí nas redes sociais, né? André. É isso. Com quem nós aqui estamos tendo o deleite de poder ouvir, escutá-lo e falar assim, gente, o mundo HQ, né, é gigantesco, porque às vezes também a gente fica naquelas ideias de que é só um setorzinho, não, o bagulho é grande, né? O Maurício disputa com a Disney, imagine quanto de dinheiro que não é isso. E de que existe uma movimentação, um bagulho louco também
desses artistas, essas artistas pretas que estão chegando com tudo. E aqui em São Paulo, ele inclusive é um dos fundadores da revista Raça, foi secretário de promoção da igualdade racial, que é o Maurício Pestana. Eu também desconheci essa faceta do Maurício. Você conhece, e olha que é da década de 80, eu sou da década de 80, eu deveria ter conhecido, né, esse produto, essa obra do Maurício, e eu não conheci. Olha como os negócios são realmente difíceis. Você teve contato com o trabalho do Maurício? O que você acha? Sim. O que você pode trazer, gente? Jesus, e assim, ó, o Pestana é mais um exemplo de quão incrível e tão potente nós somos, né? Que dentro de uma sociedade que faz de tudo para nos sabotar, e, por exemplo, ainda hoje, quando a gente chega numa escola para fazer uma palestra, para falar sobre arte, para falar sobre escrita, crianças pretas ainda perguntam assim: ah, mas escritor é trabalho? Desenhista é trabalho? O Pestana fazia seus próprios quadrinhos, colocava embaixo do braço e saía de porta em porta, antes mesmo de ser reconhecido e editor da revista Raça, saca? Que é uma revista de grande veiculação dentro da comunidade preta aqui em São Paulo. O Pestana é referência, cara. Assim, não só referência quanto artista, né, com um trabalho potente, um trabalho questionador e um trabalho informativo, mas também de resistência e de perseverança dentro de um meio que não o acolhia, né? E ele conseguiu aí ter notoriedade no trabalho dele, e não dá para falar do quadrinho nacional sem falar do Pestana. Meu mano, eu não podia finalizar esse podcast aqui, mas a gente ainda tem um tempo, viu, gente? Então aproveita, já deixa o comentário. Já, se você não curtiu ainda, não sei o que você está perdendo tempo. Vai lá, curte, ajuda com que os algoritmos que também são racistas sejam aí dissolvidos e a gente um conteúdo de qualidade como esse possa chegar nos mais longínquos cantos dessa terra, certo? E a gente conta com você para fazer isso. Não tem mais ninguém, só nós e vocês é que fará com que o OFO Palavra chegue aí a muitos e muitos lugares. Mas, Henrique, fala um pouquinho da sua obra. Você contou aqui para a gente das duas obras que já estão disponíveis, né? Que a galera já pode acessar, já pode comprar. Fala um pouquinho delas e fala quais. Você já deixou alguns spoilers, né, do que você está preparando aí pela frente, mas fala um pouquinho sobre o Coletivo Quintebo, o que está vindo aí pela frente e as suas redes sociais, como que a gente faz para adquirir o seu trabalho. Jesus, ó, a Quittembo eu brinco que a Quittembo é um lugar seguro para artistas pretos poderem colocar sua arte, e não só colocar sua arte, mas ter também um feedback. A vida de escritor é uma vida meio que solitária, né? De sentar na frente de um computador, na frente de uma máquina de escrever, ou com papel e caneta em mãos, e escrever, né? E criar universos, e muitas vezes esse universo ele é solitário. A Quittembo é um empreendimento de 3 irmãos, de 3 amigos meus, que iniciaram esse trabalho, que é o Israel Neto, o Anderson e o Aizamek, né? E foi um ambiente seguro onde eu consegui ter essa troca, né? E ter a minha obra analisada com respeito e sempre receber feedbacks. Eu sou um escritor e editor independente, né? Como eu te falei, criei aí o Alagbara, que é o meu filho mais velho, e depois veio o Sigid, que é o segundo livro, que é a continuação, é a amplitude desse universo, que vai ser uma trilogia, que vai ser findada com Imuná, o Encontro. E essa obra fala de um universo criado por mim, onde sonhos e pesadelos, eles nasceram junto com os seres humanos e eles disputam os sentimentos humanos. Alagbara conta a história do primeiro pesadelo, né, de como esse primeiro pesadelo foi forjado e se formou, e conta também a história do primeiro sonho que se torna realidade e como nós, seres humanos, conseguimos sonhar acordado, que tem muito a ver com dentro de um consciente
de um inconsciente coletivo. Tem muito a ver com com as criações e com as falas africanas, né, de como o sonho são formas de comunicação entre o Orum, né, o sagrado, e os humanos. Então, a Lagbara traz muito disso. Tem um lugar sagrado, um paraíso onde os sonhos vivem, que se chama Aruanda, e os sonhos se comunicam com os seres humanos, e aí traz todo um background ali, um cenário para uma história de amor, aventura, de luta, né? E a continuação, que é Sigid, também traz esse olhar, né? Esse olhar da ancestralidade mais próxima, do avô, da avó, do pai, da mãe, como as famílias se relacionam e como as famílias se relacionam também com essa ancestralidade, como os jovens se relacionam com a ancestralidade, com os sonhos, com a possibilidade de se conectar com os sonhos. Imunar já está em fase final de escrita, né? Mas aí acredito que vai ser lançado só ano que vem. Para esse ano, eu escrevi um livro introdutório para crianças sobre afrofuturismo. Foi um livro escrito, uma poesia escrita a quatro mãos, escrita por mim e por Tutano Nômade, que é um artista plástico, escritor, rap, artista plural, e que nos próximos meses já vai estar aí em mãos aí porque a necessidade da escrita para as nossas crianças, a escrita infantil, ela se faz gigantesca, porque até mesmo por conta de uma falta de preparo de alguns mestres, professores, pedagogos, em relação à Lei 10.639, que não é culpa desses profissionais, mas sim culpa do Estado, né, do Estado quanto governo, né, que não aplica de forma séria a Lei 10.639 nas nossas instituições de ensino, ainda não tem o preparo necessário para a disseminação e para a aplicação dessa lei para além do mês de novembro, né? Que é onde tudo acontece por preto. Então, o livro infantil, a escrita infantil foi algo que, até mesmo com esse olhar afrofuturista de construção de futuro, me mexeu e me movimentou, me desafiou, e eu coloquei em prática, né, junto com o Tutano Nômade. E, para ser uma obra inclusiva, nós fizemos um audiobook narrado por Magno Rodrigues e mixado, produzido e masterizado pelo Wanderson Satiro, e tem uma orientação pedagógica também feita pela Débora Monteiro, para ajudar não só pais, mas oficineiros, pedagogos na implementação, na utilização, na aplicação desse livro para as crianças. Todas essas pessoas que eu citei são pessoas pretas, então eu também me orgulho muito das minhas construções serem construções pretas. Como eu falei, Alagbara e Sigid são livros ilustrados. O Alagbara foi ilustrado brilhantemente pelo Isaac Santos, que é um quadrinista, e Sigid foi ilustrado pelo Will Rex, que também é um quadrinista preto, potente pra caramba. Então, dentro dessas minhas construções, eu também me orgulho muito de serem construções pretas e apoiadas por pessoas pretas, sempre, né? Então, é isso. Nas minhas construções aí, o que está por vir é esse quadrinho com Cândido, né, com o Rodrigo Cândido, que vai sair pela editora Anansi, que é uma editora preta também parceira. Está por vir aí também o Afrofuturo Ancestral do Amanhã, que é o livro infantil que eu escrevi junto com o Tutano Nômade, e o Tutano Nômade também fez a ilustração. E o Sigid e o Alagbara já estão disponíveis como e-book para venda, né? Só me procurar aí nas minhas redes sociais, aí, principalmente no Instagram, que hoje é a rede social que eu mais utilizo, @Henrique_André SC, que aí a gente, como independente, a gente faz tudo, escreve, a gente é o marqueteiro, a gente é relações públicas, a gente faz tudo e conta sempre com a ajuda de parceiros como você, Jesus, como o Bob, né, como outros tantos aí, como minha companheira Camila, o pai dela, Denis Oliveira,
professor incrível da USP, pessoas que sempre estão me apoiando, me dando um suporte, não só para a criação, mas um suporte emocional também, para poder continuar criando e continuar produzindo. O Denis é sensacional. Mas, ó, para você que está nos assistindo, não sai não, porque o Henrique vai aqui falar suas palavras finais, mas a gente vai correr rapidinho para o vídeo promocional do Encontrão das Quebradas. Se liga só. Meu nome é Vanessa Santana, moro na Zona Sul de Parelheiros. Olá, galera, eu sou o Júnior de Parelheiros. Eu sou Alex, da Zona Sul de São Paulo. Meu nome é Edna, sou da comunidade Casa Minha Só. Meu nome é Elisvaldo, moro aqui no Jardim Nova Vitória. Meu nome é André Luiz da Silva, líder da comunidade Minha Casa Minha Vitória. Eu acho que a gente deveria se juntar para poder ajudar a nossa comunidade. O que eu poderia fazer para ajudar a minha comunidade é tentar transformar na prática tudo aquilo que a gente conversa nas nossas reuniões. As minhas demandas são falta de saneamento básico, falta de esgoto, falta de iluminação. O que eu quero é saneamento básico, nosso parquinho para as crianças. E união para todo mundo, para ver se depois a gente vai fazer um bairro melhor desse país. Por isso eu vou lá no Encontrão das Quebradas. Eu vou para o Encontrão das Quebradas. Eu vou para o Encontrão das Quebradas. Por isso eu vou para o Encontrão. Henrique, você vem para o Encontrão das Quebradas? Pô, já tô. Eu vou no Encontrão das Quebradas sim, pô. Um evento como esse, potente, onde pessoas que têm muito a agregar vêm para falar, não só... e aí é isso. As pessoas não vêm para falar só dos problemas, vêm para trazer soluções também. Então não tem como estar de fora de um evento como esse, não. Pô. Pode contar comigo, Jesus. Encontrão das Quebradas... Só fala dia e hora. Opa, então é agora, dia 30 e 31 de julho. As quebradas estão se movimentando, estão em ebulição para que possam se encontrar, trocarem olhares, trocarem tecnologias e marcharmos rumo a acabar com todas as demandas, necessidades que a gente vivencia todos os dias. E está faltando a gente se movimentar. O Encontrão das Quebradas é o lugar onde a gente vai construir essa revolução potente e periférica. Tem várias quebradas já organizadas, viu, Henrique? Para vir para cá, galera, uns estão já organizando ônibus, outros já estão organizando a quebrada, vai ter um festival, então vai ser um bagulho da hora e eu conto mesmo com a sua ajuda, com a ajuda de todas, todos e todos que estão aqui nos assistindo, para que a gente possa levar também a divulgação deste encontrão para os lugares mais longínquos de São Paulo, do nosso país. Gente, estamos chegando ao fim, infelizmente. Eu falo para vocês têm que botar aí nos comentários para a gente pressionar a direção desse programa aqui, aumentar esse negócio. 1 hora não dá para falar, para absorver tanto conhecimento que os convidados assim do quilate do Henrique traz para a gente. Mas a gente vai ficando por aqui. Mas eu já quero deixar uma proposta para o Henrique, que quando nós se conheceu, a gente começou a falar... eu vi esse negócio aí de afrofuturismo, mas eu estava na viagem da afroperspectividade. O que é o afrofuturismo? Como é que a gente vê hoje? Como que a gente participa? Não deu para falar hoje, mas vamos marcar um próximo papo, Henrique? Fechado. Vamos falar sobre afrofuturismo, sim, vamos trocar. Jesus, eu quero, antes de mais nada, agradecer a sua existência, irmão. Pessoas como você são necessárias para que a gente possa transformar, para que a gente possa mudar o nosso micro e potencializar o nosso macro. Você é referência, irmão. Tamo junto. E sempre que precisou, é só acionar. Meu tempo é seu, tamo junto, vamos aí trocar, vamos conversar, vamos... Essa vivência é isso, é troca, né? É aprendizado, é potencialização. Tamo junto. Preto, axé. Eu tô já na fila para comprar a sua obra. Eu tô agora ansioso para que saia logo. Gente, um beijo para vocês. Até semana que vem. E não se esqueçam, é com a palavra que a gente chega longe. Um beijo. Beijo no coração, gente.